Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um de evento do Perenity Week. Hoje a gente está aqui com alguns convidados ilustres, pessoas que a gente já gostaria de ter convidado há mais tempo e algumas não tinham habilidade no momento, outras não eram adequado, mas hoje a gente conseguiu juntar um time aqui que eu acho que vai ser legal para vocês vão aproveitar muito esse bate-papo. E o tema de hoje é gestão de crise, né? Eu até saí um pouco aqui do tema. Espera só um minuto, gente. Gestão de crise e a resiliência, né? Os desafios da resiliência empresarial. Vamos lá. Eu vou deixar o pessoal se apresentar. Hoje eu estou aqui com o Fernando Ferreira, com o Eduardo Camolés. É Camolés que fala, Eduardo? Camolés. Camolés. E Ricardo Giovanardi. Pessoal, estou meio devagar ainda. A gente sempre começa meio devagar, né? Assim, meio tentando entender aqui qual o melhor cenário para trazer para vocês. Mas é que eu estou aqui com um pouquinho de pensando um pouco nesse assunto, né? Pensando um pouco no que a gente pode falar para vocês, como que a gente pode agir nesse termo, porque é um cenário um pouco complexo, né? Não é todo mundo que participa desse tipo de evento que tem todos os conteúdos necessários, né, para falar a respeito, tá? Então vamos lá, para entender o que a gente vai explicar aqui. Então, basicamente, pessoal, eu vou deixar primeiro, como sempre, eu sou muito afoito, vocês sabem disso, estou louco aqui para já falar a respeito do assunto. Mas eu vou deixar primeiro aqui o pessoal se apresentar. Eu vou começar com o Fernando Ferreira. Fernando, por favor, meu amigo, se apresente. Eu sempre começo por quem está à minha direita, né? E o primeiro aqui à minha direita, por acaso, é o Fernando Ferreira. Fernando, fica à vontade. Obrigado, viu, Roberto? Eu quero agradecer pelo convite, agradecer a Perenity pela oportunidade, né, estar aqui e poder colaborar um pouco com a nossa comunidade, né, de segurança da informação, se eu posso dizer, riscos cibernéticos, né? Eu sou o Fernando Ferreira, né, eu sou o fundador e CEO da empresa. A Audit Safe é uma empresa que este mês de setembro completa 20 anos já de atuação no mercado, né? É uma empresa que atua no segmento de PCI, nós somos uma empresa Qualified Security Assessor, né, e Qualified PIN Assessor para o PCI. Fazemos muitos trabalhos, né, de implementação de ISOs, de GRC, pentests, e eu também atuo, né, eu acho que é uma visão muito boa que eu vou trazer aqui, se eu puder colaborar nesse sentido, como visão de conselho, né, e membro de comitê de auditoria, membro de comitês de riscos. Eu acho que o tema que está sendo trazido aqui também pela Perenity é um tema de suma importância, principalmente frente aos recentes acontecimentos no mercado financeiro. Então, mais uma vez, obrigado, Roberto, obrigado, Perenity, e passo a vez aqui para o próximo colega aqui se apresentar. A gente que agradece a sua presença, Fernando. Eduardo, fica à vontade. Aproveita e já explica a origem desse nome aí para a gente, por favor. Bacana. Bom, boa tarde a todos aí, é um prazer estar aqui, podendo conversar com o pessoal com tanta experiência. Eu queria parabenizar aí o Fernando por 20 anos de empresa. Eu tenho 20 anos de carreira, ele tem 20 anos de empresa, né? Então, né, o Giovanardi aí também já com uma vasta experiência, a Bárbara diz aí. E é um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar. Meu nome é italiano, tá errado, tá? Meu nome é Camolese, então foi meu pai para registrado errado. Eu sou um dos sócios e diretor da Stefanini Cyber. Eu sou responsável pela área de delivery, de gestão de riscos e compliance. Então, um pouco do que o Fernando falou é que a gente também já viveu, né? Alguns
alguns projetos de continuidade de negócio, gestão de identidades, implantação de ISO, né? Toda essa parte de GRC, e sou responsável também pela pré-vendas de GRC para toda a América Latina. Então, a gente tem um pouquinho para conversar aí. Obrigado, Eduardo. Seja bem-vindo. Agora a gente vai apresentar o Ricardo Giovanardi. Ricardo, fica à vontade, meu amigo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernando. Obrigado parabéns, né? Obrigado, não, parabéns pelo aniversário de empresa, Eduardo. Obrigado, Obrigado obrigado. pela barba branca, né? Nós estamos juntos aí, crescendo a barba junto, né? E vamos que vamos, né? Parabéns ao pessoal da Perinde por fazer um evento tão significativo, né? É extremamente importante e relevante para o momento atual. Eu acho que não existe um momento melhor, né, para nós estarmos falando sobre a gestão de crise, num cenário tão volátil como nós estamos vivendo atualmente, não só no Brasil, mas no mundo, né? Eu tenho 24 anos de experiência na parte de segurança. Minha formação básica é tecnologia da informação, mas daí eu acabei derivando para a parte primeiro para a segurança da informação, e o meu primeiro contato com uma crise foi o bug do milênio, olha só. E de lá para cá eu expandi o mundo de crise, né? Então hoje estou como CEO da Global Intel, é uma empresa 100% nacional e voltada para inteligência na gestão e gerenciamento de crise e resposta à emergência. Nós temos aqui um corpo de profissionais altamente especializados e eu falo, né, infelizmente, com vasta experiência em atuação em grandes crises e grandes desastres no Brasil e no mundo, né, que é uma coisa que, infelizmente, mas ao mesmo tempo, o que dá segurança para os nossos clientes, para os nossos parceiros, alunos, né, e colegas que estão assistindo hoje a palestra para compartilhar a nossa experiência. Então, mais uma vez, eu quero agradecer muito a Perinte por não pela oportunidade, mas sim pela iniciativa do momento atual, de falarmos um assunto tão delicado aí, tão importante para as nossas organizações aqui no Brasil. Poxa, bacana. Eu que fico lisonjeado de ter vocês aqui. Vocês não estão entendendo o tamanho da minha alegria de ter vocês participando aqui desse bate-papo, desse webinar aqui com a gente. É uma honra para mim. Conheço alguns de vocês de nome no mercado, não tive o prazer de conhecer há muito tempo. A pessoa que eu mais conheço aqui, de já ter, em determinados momentos, né, concorrido em alguma situação, foi com o Fernando. O Fernando é um cara muito bacana. Poxa, para vocês, pessoal, a galera de hoje aqui é suprassumo, é de outra categoria. E uma coisa, tá, que eu não falei aquele dia que a gente se reuniu, mas o Fernando, ele raspa para não ficar branquinho igual a minha. A barba do Fernando é branquinha igual a Não, minha, gente. a conversa aqui foi, até o dia da live minha barba não fica igual a de vocês, não vai crescer. Pessoal, vamos lá então. Vamos entrar no que a galera aqui está querendo ouvir, no papo que o pessoal está querendo ouvir. Então vamos lá. O quão resiliente é o seu negócio em tempos de volatilidade de mercado? Então, pessoal, o que eu queria fazer primeiro? Normalmente, combinar o jogo. Pessoal, como sempre, vocês já estão acostumados a me ver aqui. Perguntas. Vamos deixar mais para o final. Esse painel ele tem duração de 1h15, mais ou menos. Então, ali, quando der 20 minutos, 25 para acabar, a gente começa a fazer a leitura aí das questões de vocês, para responder alguma dúvida ou outra, tá? Fiquem tranquilos. Não faço isso no meio do painel, que é para não atrapalhar o raciocínio do painelista, de quem está explicando, de quem está falando a respeito do tema. Como vocês sabem, a gente traz o formato aqui para vocês de bate-papo. A gente vai conversar a respeito desse tema, lógico, com muita profundidade, mas a ideia é que os nossos participantes aqui, os nossos painelistas, eles possam contar um pouco mais de tudo que viveram e quais as dicas referente ao tema que a gente colocou aqui hoje, tá bom? Estava esquecendo de me apresentar, mas grande parte aí de quem participa do Perinte Week já conhece.
Sou Roberto Oliveira, estou aqui na Perinit já há alguns anos, mais de 20 anos de mercado em segurança da informação, 20 e alguma coisinha, a barba mesmo diz. E estou aqui simplesmente hoje, vocês estão acostumados a me ver falar muito, hoje basicamente eu vou falar bem pouquinho, porque o que eu posso falar frente a essas feras que estão aqui? Então vamos começar. Eu acho que assim, para a gente colocar um contexto bacana e começar com essa parte de gestão de crises e o tema em si de resiliência, né, empresarial, dessa volatilidade, vamos começar definindo o que é gestão de crises. Fernando, vamos começar definindo gestão de crises? E aí você pode, e a gente coloca para os demais, para falar um pouquinho, planejamento de crise, comunicação, gestão de reputação, recuperação, essas etapas da gestão de crise. Vamos lá? Bom, eu vou fazer uma rápida introdução, mas no intuito da gente começar aí as provocações. Tá bom. Quando nós falamos em gestão de crises, qual a primeira coisa que vem na cabeça de muito executivo? Desastre natural, escândalo corporativo. Ontem, coincidência ou não, eu fiz um post no LinkedIn falando do 11 de setembro, que foi, acho que, o marco, assim, para todo mundo, que abriu os olhos para ver que determinado tipo de catástrofe não era mais improvável, né? Eu acho que foi dali que as coisas começaram a abrir outras frentes. Mas a verdade é que as crises elas são muito mais comuns e silenciosas do que nós imaginamos. Elas podem começar com algo bem simples, por exemplo, um e-mail de phishing que passa despercebido, um post negativo, né, falando mal de alguma coisa nas redes sociais, uma quebra de fortalecimento até de uma nova regulação que pega a empresa de surpresa. É uma crise, tudo isso é crise. E é por isso que o planejamento da crise ele precisa ser visto como uma parte mais estratégica dos negócios. Então, as empresas que têm, acho que o conceito de playbook aqui todo mundo conhece, né? E essas empresas que costumam ter um playbook mais bem definido, com papéis, com responsabilidades mais claros, elas conseguem reagir de uma forma mais coordenada a crises. Outro ponto crítico, passando por essas fases que você comentou, Roberto, a parte de comunicação. Aliás, desculpa, planejamento. Vamos falar planejamento, para dar sequência aqui no que eu estava falando. O planejamento de crise ele precisa ser visto ainda como parte dessa estratégia de negócios, né, de todas as empresas. De novo, empresas que têm playbook saem melhor nisso. E um ponto crítico que eu falo é a parte da comunicação, né? Infelizmente eu já ouvi, eu não gosto desse comentário, mas eu já ouvi. Quem fala primeiro tem metade da verdade. Detesto esse tipo de comentário. Mas, nos momentos de tensão, o silêncio ou as mensagens totalmente desencontradas, elas custam caro, né? E é preciso ter, assim, eu acho que porta-vozes, uma área específica mais treinada e capacitada, mensagens já pré-aprovadas, porque na crise, ó o tempo, cada minuto está passando, está rolando, é tudo contra, né? E a reputação, para mim, ela é igualmente vital. Hoje, uma crise de imagem, ela pode se espalhar em minutos, né? E se você falar em termos de riscos corporativos, né, você tem risco de imagem, risco reputacional, o próprio risco cibernético, né? E se uma empresa não tem um monitoramento, inclusive de mídias e redes sociais em tempo real, ela pode perder o controle dessa narrativa. Semana passada, eu fiz um exercício, um tabletop com alguns clientes, né, também numa sessão de Zoom, e eu fiz uma pergunta. No momento daqui, aconteceu, fui piorando, né, o cenário, claro. Chegou nesse momento, olha, tem um jornalista na porta, já saiu não sei o quê. Bota o CEO para falar. Não, tem que colocar, ele tem que se pronunciar. Eu falo, nem sempre. Nem sempre. Talvez ele seja a última pessoa que deve se pronunciar.
no momento de crise. E, por fim, a recuperação da crise. Então, cada crise, ela tem que deixar um legado ali que você vai aprender. Eu gostei da exposição do Jovenardi. Infelizmente, eu tenho profissionais experientes nisso, né? Por quê? Porque a catástrofe já aconteceu, né? Eu achei que foi bem colocado aí essa afirmação que ele fez, né? Então é importante documentar o que deu certo. O que falhou é essencial também a gente saber para fortalecer o processo, acho que a organização, né, como um todo. Para concluir, para deixar os colegas aqui falarem, eu vou deixar só uma outra perguntinha, talvez até os colegas aqui possam começar uma resposta, né? E vocês todos que estão nos assistindo, será que a empresa de vocês ela está preparada para uma próxima crise ou ela ainda vai agir de uma forma reativa, apagando incêndio? Pergunta padrão, tá? Em suma, Roberto, só para começar a dar uma aquecida, deixar o Eduardo e o Bernardo aí falarem também, tá bom? Claro, vamos esquentar os motores aqui, a ideia é essa mesmo. Pessoal, se vocês quiserem complementar, Eduardo, fica à vontade, e Giovanardi, fica à vontade. Roberto, particularmente, eu vejo essa parte de planejamento da crise como essencial, né? É um dos pontos essenciais ali, porque é nesse cenário de planejamento que você faz ali identificação de riscos, cenários críticos, é nesse cenário ali que você tem esse mapeamento das ameaças potenciais, que é de cyber, se é de desastre natural, se é crise de imagem. Depois você tem ali uma constituição de um grupo, né, de um comitê de crise. Então, assim, eu acho que essa fase é essencial para que no momento da crise você tenha tudo elaborado para dar uma comunicação assertiva, né? Mas, Eduardo, como você está aqui ainda à minha direita, o Giovanardi já passou para a esquerda, se você quiser complementar, meu amigo, fica à vontade. Eu acho que o Fernando começou falando uma coisa que para mim é primordial, é o negócio. Quando a gente precisa pensar primeiro, é o negócio, você precisa entender muito claramente o que é crítico para você fazer, porque crise todo mundo está sujeito, mas o que pode gerar uma crise para você? Porque se fosse só a partir das melhores práticas, a gente tinha um pacotão encaixado em qualquer lugar, né? A gente já fiz PCN para empresa é, de transporte sobre trilhos, para call center, para processadora de cartão, para transporte de valores. Então, assim, para cada um, a gente precisa entender muito claramente o que é o seu negócio, quais são os seus riscos e o que pode gerar uma crise para você. Acho que o planejamento da uma crise passa muito por você entender onde está, não óbvio, né? Você sabe como funciona o seu negócio, mas a criticidade de cada parte do seu negócio em si. Acho que isso é bastante importante. Focar no negócio, porque a gente ainda ouve bastante gente falando, né, de plano de continuidade, fala muito de TI. Acho que é importantíssimo, mas acho que questão focar no que é importante para cada um, para cada empresa. E outra coisa que acho que o Fernando comentou da comunicação, eu concordo plenamente, a gente talvez tenha que pensar sobre dois vieses, inclusive. Eu tenho uma comunicação da porta para fora e uma comunicação da porta para dentro. Porque no momento de crise, também eu preciso que as pessoas que estejam dentro da minha empresa saibam como agir, saibam o que eles precisam fazer, saibam quais são as ações que eles têm que tomar. A gente precisa ter um plano de comunicação interno e um plano de comunicação externo. Além de falar com os seus stakeholders externos e realmente não necessariamente é o CEO quem tem que falar isso, mas acho que a gente também precisa se preocupar com a parte interna. Dependendo do tamanho da empresa, às vezes a empresa é muito grande, a gente já fez PCN para uma empresa com mais de 5.000 funcionários, e aí, como que você coordena tudo isso aí se você não tiver um plano de comunicação, que você saiba quem são os porta-vozes, quais são as áreas-chaves? É importante a gente ter essa visão, né, pensando na comunicação interno e externo. Eu passo aí a bola para o Jovenardi aí, se ele tem que ele tem a contribuir aí, se ele quer complementar. Não, é assim, crise, a gestão é uma ciência, né? Gestão e gerenciamento de crise é uma ciência.
né? O Fernando trouxe muito bem complementado por você, Eduardo. Eu queria só fazer também um fechamento aqui desse nosso bloco, né? Então, a crise, né? Até sendo um pouco acadêmico, né? O que que é a crise? A palavra crise ela vem lá do latim vento, né? Então é um vento que tira o negócio do seu estado de normalidade, né? Então nós precisamos, quando nós entendemos esse conceito, ele já começa a ficar muito mais claro e dá um direcionamento muito forte, né? E após você entender esse direcionamento, daí nós precisamos entender uma coisa que é muito importante, né? A diferenciação entre gestão e o gerenciamento de crise. Nós falamos muito isso, né? Então fala-se muito sobre gerenciamento de crise e gestão de crise, mas as pessoas muitas vezes confundem os conceitos, e quando você confunde o conceito, é mais comum ainda que você coloque dinheiro dentro do tratamento errado, ou você supervaloriza ou você subvaloriza, né? Então, a gestão de crise é o momento que nós estamos fazendo aqui agora, um momento de preparação, de entendimento, as análises, os estudos, o BIA, a análise de risco, vulnerabilidade, ameaça, traçar uma estratégia, elaborar os planos, treinar, testar, simular e corrigir. Então, isso nós estamos no momento da gestão. Quando nós vamos para o gerenciamento, a crise ela está praticamente instaurada, né? Então, eu não tenho muito tempo para fazer nenhum tipo de planejamento, de uma construção de um plano, e eu tenho que executar o que eu tenho ou utilizar as experiências dos profissionais dentro de uma situação e fazer com que seja direcionado. E quando o que nós mais identificamos aqui, mesmo em empresas que já passaram por grandes crises, por grandes eventos, é que muitas vezes a preparação, a gestão, ela é desprezada ou ela não é nem um pouco investida, e aí trabalha-se no gerenciamento da crise, mas de forma, inclusive, equivocada e colocando-se muito dinheiro, energia e tempo em locais que não deveriam ser postos, né? E principalmente quando isso acontece, nós temos um problema muito sério que às vezes vidas são postas em risco e perdem-se vidas, né? A experiência que nós tivemos em alguns lugares do mundo, por exemplo, Moçambique, no ciclone Idai, quando não se tem um planejamento adequado da gestão, quando não se faz uma gestão adequada e tentar antever cenários, por exemplo, quando foi atingido pelo Idai, a parte de telecomunicações e dados ela ficou altamente comprometida. Então, todo aquele protocolo que tinha mais físico, que era de levar mantimentos ou levar alguma coisa, ficou comprometido ou não foi eficiente porque as comunicações, o rádio ou o celular não estava funcionando porque a magnitude do desastre foi muito maior. Então, quando nós entendemos isso, é muito importante nós levarmos a ferro e fogo, que são duas fases quando nós temos crise, que primeiro é o entendimento e depois é o gerenciamento. E aí, só para eu também encerrar, para não alongar muito, dentro de uma sala de crise, e não importa qual tipo de crise, seja uma crise cibernética, uma crise de desastre, de vazamento de produto químico, ou incêndio, ou então rompimento de barragem, ou qualquer outro tipo de crise, o fator humano ele é primordial para a condução e para a execução, para o tratamento e o solucionamento dessa crise. E aí nós temos um problema muito grave, que é quando o profissional ele adentra, ele encontra uma crise, ele entra no estágio de negação. E isso é natural de todos nós. Se você, só para tentar fazer um exemplo, quando você está no escritório, ou na escola, ou no shopping center, e toca o alarme de incêndio, a primeira coisa que você faz é: será que isso é o alarme de incêndio? Não, não está tocando. Será que está tocando? É o alarme de incêndio mesmo? Nesse momento, você subconscientemente, você está num processo de negação. Você não quer acreditar que naquele exato momento que aquele alarme ele tocou, ele gerou uma crise, ele está gerando uma crise e você precisa ter algum tipo de ação. E quando você não entra, quanto mais tempo você demora para sair da negação, mais tempo você demora para ir para a deliberação, que a deliberação daí já são as suas ações, e depois da deliberação é um momento decisivo que praticamente vai pôr à prova tudo aquilo que você treinou, você estudou e você praticou. Então, quando você não segue muito bem, você despreza no momento de gestão esse arco da sobrevivência ele foi muito bem elaborado pela jornalista Amanda Hipper no seu livro Impensável, e nós entendemos isso, e nós vemos isso diariamente em vários tipos de crise ao qual nós tratamos aqui, fica nítido e notório que a gestão humana dentro de uma crise, se ela não for muito bem tratada e conduzida,
ela pode, tipo, por mais que você tenha planos, por mais que você tenha tecnologia, por mais que você tenha qualquer tipo de recurso disponível, se o fator humano não for muito bem cuidado, o gerente de crise ou os analistas de crise, ou aquelas pessoas que irão operacionalizar a crise, elas irão congelar, travar e tudo irá por água abaixo. Então, a crise, quando nós falamos em crise, quando nós levamos esse conceito, às vezes as pessoas fazem algumas consultas com nós falando, eu queria fazer um plano de crise rápido, um plano de comunicação, como bem disse o Fernando. Mas quando as pessoas adentram a uma crise e elas não estão preparadas a fazer a execução daquele plano, por melhor que seja aquele formulário, por melhor que seja aquela matriz, aquele comunicado pré-estabelecido, a pessoa irá congelar e ela não vai conseguir operacionalizar. Então, fundamental no momento de crise são dois pontos. Primeiro, monitorar o ambiente, né? E segundo, treinar, testar, e simular e treinar de novo e voltar de novo. Né? Então, uma frase que a Marinha Americana ela utiliza, que nós seguimos muito aqui, né? Em Deus nós confiamos, em todos o resto nós monitoramos. Né? Então, não é que vai monitorar as pessoas, mas é o monitoramento do ambiente, né? Inclusive do comportamento das pessoas que estão monitorando nossos ambientes. O Pô, plano, engraçado, né? o teste do plano ele foi feito para dar errado, né, Giovanni? Não na hora, né? Se você me permitir, Roberto, dar um pouquinho do meu ponto Claro. de vista de uma perspectiva de conselho, né, como conselheiro e membro de comitê, um ponto que às vezes passa despercebido é que a gestão de crises também é uma gestão de expectativa. Eu já falei isso algumas vezes. E os conselhos, eles têm que garantir, de alguma forma, assegurar que a organização vai ter uma clareza sobre quais crises são aceitáveis. E aí, também aquelas que não são aceitáveis, né? Por exemplo, é aceitável que uma interrupção de algum sistema na minha plataforma de e-commerce, sei lá, fique indisponível aí por alguns minutos, não vou nem dizer horas, porque já é uma catástrofe, né? Se você só depende disso. E mas não uma falha que vai expor o quê? Dados de milhões de clientes. Isso é inaceitável, né? E aí tem o papel do conselho nessa prevenção também, né? Quando a gente está falando dessa temática de gestão de crise, né? Os conselhos mais maduros, eles atuam na parte de quê? Prevenção, não só a resposta. Então, é muito comum você ver os conselhos pedindo cenários de teste de estresse, como é que a empresa vai reagir a um ataque de ransomware, a uma crise de liquidez, um recall de produto, tudo é crise. Né? Então, aqui eu já estou aumentando o escopo. Né? Tudo bem que a minha empresa é uma empresa que está focada, né, nessa questão de risco cibernético, mas por isso que eu falei que eu queria dar um aporte em termos de crise de uma forma corporativa, né? Eu acho que é muito importante acompanhar, né, nessa visão ainda, se tem seguros corporativos adequados, inclusive os cibernéticos, né? Que você consegue transferir parte desse risco. O conselho precisa validar se a empresa tem fundos de contingência, tem linha de crédito para financiar algum tipo de operação num caso de crise prolongada. Aí você sofreu um ransomware, beleza, vou pagar. Você tem dinheiro para pagar o que o negócio está pedindo? Você tem caixa para bancar isso também? Tudo é crise, né? E essa detecção precoce ela é chave. Então, assim, na minha opinião, né, o board, né, a alta direção, ela tem que contar com esses painéis de alerta dashboard para mostrar incidentes relevantes quase que em tempo real. Tem que ter uma rotina de recebimento de relatório de riscos vindos dos CISOs, dos CROs, né, dos Chief Risk Officer, o comitê de riscos. Que mais que eu posso comentar aqui também, né, nesse tipo de visão? Tomada de decisão rápida em nível de conselho. Como é que você reúne? Acho que também você comentou, né, da disponibilidade das pessoas, né, de verdade. Então, assim, como é que você reúne o board em poucas horas para aprovar uma comunicação para o mercado? Sabe, do negócio crítico nesse sentido. Tem quórum remoto, comitê de crise, poder delegado lá para o, sei lá para quem, para o CEO, para decisões. Como é que foi testado, como é que foi simulado tudo isso?
né? Assim, resumindo, tá, gente? Então, vamos fazer uma autoanálise, né? Será que eu estou preparado para tomar toda quanto é decisão difícil nesse sentido, sob pressão, que é osso, já passei por isso. Não é fácil. Aí você tem informação incompleta, o impacto em milhões, em bilhões. Gente, é um pandemônio o negócio. Se você não tiver preparado, você vai sofrer. Então, assim, com essa colocação que você fez, Fernando, basicamente a gente entra num cenário que é um dos pontos do tema ali, né? Que é a própria resiliência empresarial. Basicamente, a gente chega nesse conceito, né? Que é, de fato, ali a capacidade que a organização tem de resistir, de se recuperar, de se adaptar rapidamente diante de uma crise, né? E para ter tudo isso, ela precisa ter uma série de situações, né? Ela precisa ter ali o seu cenário de continuidade de negócios, ela precisa transmitir uma confiança maior para os seus clientes, para reduzir ali o seu dano de reputação, o seu dano de imagem. Então, assim, a gente começa a entrar, de fato, num cenário de resiliência empresarial. Por que a Pirinit ela veio para esse cenário de colocar o tema da gestão de crise junto com essa parte de resiliência, né? Para que a gente possa entrar agora nesse segundo, falando um pouquinho mais, de fato, dos itens de negócio, porque o pessoal está tão acostumado, como vocês mesmos disseram no início, né? O pessoal está tão acostumado a falar quando fala de crise, fala de TI, fala né, de alguma coisa nesse sentido que tenha caído. Eles não pensam num cenário do negócio em si. Eduardo, fica à vontade, meu amigo. Pode colocar suas ponderações aí. Acho que o envolvimento aí do board é primordial, né? Ele não só como patrocinador, porque a gente, quando fala em envolvimento do board, acaba parecendo assim, precisa que alguém suporte tanto financeiramente quanto levar a importância disso, né, para todas as instâncias da empresa em si. A gente brinca, tem que ser de cima para baixo, sim, mas acho que tem que estar envolvido, eu brinco, envolvido de corpo e alma, porque a hora que você tiver uma crise, é no board que vai bater. Então, assim, o board tem que estar envolvido principalmente nessa parte dos cenários, você entender quais são os principais cenários de crise, qual que é o apetite de risco que a empresa tem, né? Até que ponto o Fernando colocou isso, né? Que tipo de crise que que eu aceito passar por, né? Eu tive cliente que tinha 99,95% de SLA, que ele tinha que prover serviço, né? O serviço dava 4 horas sem serviço por ano. É extremamente crítico, né? O que você precisa fazer para se blindar em relação a isso? E você trazer a importância desse pessoal compreender qual é o papel dele durante a crise. O board é quem vai na hora da crise, é quem vai tomar as decisões, é quem vai, de fato, executar o que precisa ser executado, acessar as áreas. Então, eu acho que é extremamente importante o envolvimento do board também, não só como patrocinador, mas como alguém que vai fazer parte depois disso aí, da crise. A gente teve eu gosto de trazer às vezes uns exemplos da realidade, né? Um cliente que ele tinha 5.000 posições de atendimento, ele tinha 3 links entrando no prédio dele, e de 3 operadoras diferentes usando infraestrutura diferente, só que entravam todos pelo mesmo poste. O que aconteceu? Lady Murphy bateu um caminhão no poste e derrubou os 3 links. É inacreditável, mas acontece. Então, colocaram depois uma internet via rádio também para aquele prédio. Então, o imponderável está ali para acontecer, não tem jeito, a crise vai acontecer em algum momento. A gente tem que ter o envolvimento dos tomadores de decisão,
né? Sentir ali na carne como que é para fazer parte da solução, porque é quem vai ter que responder. Se você vai ter que responder por algo, é muito importante que você conheça profundamente. O negócio ele já vai conhecer, só que é importante que ele conheça profundamente a forma, as estratégias que ele possui para trazer isso de volta ao funcionamento e operar o que for possível operar enquanto você está restituindo os seus processos normalmente. Então, nesse ponto, que nem, por exemplo, o Fernando tocou num ponto é, que de fato assim, por parte do board, eu fico pensando no cenário da parte financeira. Mas, assim, essa parte financeira, é importante que eles saibam que para fazer toda essa recuperação, toda essa gestão, tem um custo, né? Mas eu acho que o que mais peca, se eu posso dizer dessa forma, de tudo que eu já vi dentro de empresas, é bem o cenário da cultura organizacional. Por quê? Quando chega nessa parte da cultura, eles pecam muito. O dinheiro está separado, isso está feito, aquilo está feito, mas grande parte do board, de quem está lá em cima, não transmite uma cultura forte. A cultura organizacional nas empresas, assim, eu vejo isso como algo que falha muito. Ricardo, conta pra gente alguma experiência voltada com cultura, né, Não, com essa legal. cultura organizacional, porque assim, eu tenho certeza que esse ponto pega, Ó, né? ó, nós não temos, o Brasil não tem uma cultura de prevencionista, tá? Tanto que é uma coisa que eu bato muito na tecla em todas as minhas postagens, mais técnicas, né, e até menos técnicas, eu acabo misturando muito, mas nós não temos, ou se nós temos é muito baixa, ou se nós temos, ela só serve para atender algum tipo de alguma regulação, algum atendimento de alguma portaria, de alguma agência reguladora, mas falando especificamente, nós não temos uma cultura prevencionista no Brasil. E por onde nós devemos começar para ter essa cultura prevencionista e começar pequeno, começar dentro das nossas organizações? Eu gosto muito de trazer essa parte, né? Começar pela BS 65.000, que fala sobre resiliência organizacional. Lá ela trata muito sobre a resiliência cibernética, a resiliência na cadeia de suprimentos, a resiliência operacional, a resiliência logística, na cadeia de logística, a resiliência de gestão de pessoas. Então, quando nós trazemos a 65.000, entendemos a 65.000, que para você garantir a resiliência e a capacidade de retomada daquela organização, eu não preciso só tratar um ou outro pilar, mas eu preciso olhar a minha cadeia, a minha organização como um todo, a coisa começa a ficar muito mais clara. Agora, nós não temos essa cultura, nós não temos dentro das organizações. Eu lanço até um desafio, e é claro, se aparecer, eu vou ficar até muito feliz, que nós não temos aí por exemplo, uma cultura de na nossa preparação do nosso board, do nosso orçamento, do nosso budget anual, de se reservar um dinheiro, como bem disse o Fernando, para situações de adversidades, para enfrentar momentos de adversidade. Nós não temos essa cultura. E eu vou um pouquinho mais além. Os próprios municípios hoje, e eu trato isso com muita frequência, em grandes situações de calamidade, grandes desastres, os municípios eles não reservam uma parte da sua receita, de entrada de receita dentro das suas cidades, para a parte de resiliência da sua cidade. Então, o que acontece? Nós temos um modelo perverso. Se caso acontece um desastre, o município ele declara um estado de calamidade pública, ele recebe um dinheiro, um cheque em branco do governo federal, e assim ele trata e a vida que segue. No ano que vem nós iremos entender qual vai ser o novo desastre que aquele município passar. As organizações praticam o mesmo modelo. Se tem uma crise, vai arrumar dinheiro de qualquer outro tipo de centro de custo para trazer para solucionar aquela crise. E isso é errado. As organizações que estão trabalhando, que entenderam que hoje o mundo ele está interconectado e ele prepara o seu orçamento pensando para atravessar um momento de grande adversidade, ela não somente passa por uma auditoria ou por um compliance ou por uma certificação, mas ela também está à frente dos seus concorrentes. Por quê? Como a greve dos caminhoneiros,
que aconteceu, que afetou todo o país, empresas que estavam melhor preparadas sobreviveram e operaram por muito mais tempo e conseguiram resistir a uma insuficiência de um combustível, por exemplo, por muito mais tempo que o seu concorrente que não estava preparado. Então, esse é um exemplo muito clássico, muito real e muito palpável que nós temos, que empresas preparadas, empresas que entendem que a resiliência é não somente um fortalecimento de uma cultura prevencionista que vai ultrapassar as quatro paredes da sua empresa e vai para a comunidade, mas ela entende que quando ela está resiliente, ela está à frente do seu concorrente, ela está à frente do seu negócio. Tá aí as grandes empresas, por exemplo, a Stefanini, que trabalha com data center, que tem os seus data centers, os data centers que são melhores preparados, estão à frente do concorrente, garante a alta disponibilidade daquele negócio com muito mais tempo do que o outro que não está. Então, isso é uma conta muito elementar, muito fechada, e o nosso trabalho aqui dentro, até mesmo tanto da Global Intel, o nosso trabalho como especialistas aqui, tem a doutora Lisiane, é o nosso trabalho aqui de fazer um processo de evangelização da cultura prevencionista. Só que qual é o nosso maior desafio? Quando nós tocamos nesse assunto, incomoda, e dói, e machuca, e aí, muitas vezes nós somos vistos até como os anjos do Apocalipse, que nós só pensamos em tragédia, nós só pensamos em que tudo vai dar errado. E na verdade, não. Na verdade, nós estamos dando um elemento, um fator estratégico para aquela organização que está nos ouvindo, para todos os nossos que estão aqui nos assistindo. Nós estamos dando aqui uma oportunidade dele transformar a sua empresa numa empresa resiliente, mas não somente resiliente, mas extremamente estratégica dentro de um mercado global e altamente competitivo como nós temos hoje. Muito, muito bom. Eu não, Acredito. se eu puder fazer um comentário, perdão, Roberto, mais uma vez, eu sou Você chato, cara, eu sempre corto todo pode, mundo falando, imagina. cara. Corto Imagina, todo você mundo pode. falando, cara. Eu vou falar igual, mas diferente que uma vez eu vi no Rock Balboa. A resiliência empresarial, que é o ponto, né, que nós estamos comentando aqui agora, ela é muito mais do que você sobreviver a um impacto. Ela é a capacidade de você absorver choques, se adaptar rapidamente e crescer. E às vezes até mais forte do que você estava. Não tem uma parte do filme dele, alguma Do coisa assim, apanhar, que ele falava com o apanhar e filho continuar dele lá, lutando, né? né? É isso aí, é É. isso aí. Você deu um bom exemplo aí também, né, a questão da pandemia. Também as empresas que já estavam mais preparadas, mais, né, digitalizadas, elas conseguiram continuar operando enquanto as outras ou pararam ou levaram meses até se adaptar, né? Então, para o C-Level, na verdade, a resiliência significa proteger o quê? O valor da empresa, a confiança dos clientes, é a continuidade do negócio, né? E quando a gente fala dessa resiliência, a gente não pode tratar ela apenas como uma característica, pô, é desejável. Não é desejável, gente, pelo amor de Deus. Ela é obrigação, é obrigatória, é uma competência organizacional que ela tem que ser construída e acompanhada de novo. Minha visão, pelo conselho. A resiliência, ela tem que ser discutida nessas reuniões de conselho, nos comitês de assessoramento, claro, mas assim, com o mesmo peso de indicador financeiro. É só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Senão não adianta nada. Aí você pegou no culote do problema. Roberto, posso eu interromper aqui? Pode, eu não vou falar, não, vou deixar, vai. Você fala. O Giovanardi falou que a gente né, como que é Cavaleiro do Apocalipse aí, Giovanardi? Isso é engraçado, né? A gente fez um PCN e a gente finalizou no finalzinho de 19. E a gente colocou um cenário ali de pandemia. Por incrível que pareça, e não era nem porque assim, nossa, como vocês pensaram à frente, vocês estão prevendo o futuro, que nem os Simpsons, não. É que a gente tinha pensado uma gripe a H1N1 que tinha tido um tempo, H1N1, H1N1. e aquilo a gente já sentiu em alguns clientes que aquilo impactou. A gente, óbvio que a gente não estava pensando na dimensão da pandemia que teve em 2020. Mas o incrível foi que assim, a gente foi uma belíssima discussão
E no final, a gente conseguiu convencer o cliente a pelo menos comprar notebook para as pessoas chaves. Isso me deixou muito contente, porque quando chegou em 2020, pelo menos as pessoas chaves tinham notebook. E a gente vivenciou um outro cliente, que a gente fazia outro tipo de serviço, mandando desktop para casa dos nossos colaboradores, porque eles não queriam que a gente acessasse através dos nossos notebooks, e eles não tinham como comprar notebook, porque ninguém tinha notebook para vender. Lembra que teve aquela crise dos chips, né? Então, eu achei só uma, uma, um- uma questão interessante aí que você falou né, que a gente às vezes é meio mal visto quando fala do que pode acontecer, mas pode e acontece, né? E esse Cara, ponto que você trouxe, esse ponto que você trouxe, Eduardo, é tão importante que as pessoas elas não, os exemplos eles estão aqui à frente, né? Então tem um outro livro também, tá, gente? É recomendação de livro, não estou ganhando nada não, mas são recomendações, tá? As 100 maiores catástrofes da humanidade. E se você pegar esse livro, se você ver fazer um estudo das catástrofes, muita coisa já aconteceu. De novo, nós entramos na negação. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer de novo. E já aconteceu, já foi lá atrás. A humanidade já sofreu, já perdeu dinheiro, já perdeu vidas, já perdeu tudo, né? Negócios foram fechados. E já aconteceu o cenário, como você bem disse, H1N1. Né? No meu primeiro livro, eu tenho um exemplo de uma crise que eu atuei também da H1N1. Eu coloquei um exemplo, um modelo do plano de H1N1 e muitas pessoas achavam que aquilo nunca mais voltaria a acontecer, né? E as pessoas ainda acreditam que essa foi a última pandemia que nós tivemos, né? Tem muita gente que ainda não está preparado para outras crises sanitárias que nós teremos pela frente. Isso é extremamente preocupante. pois é. Assim, o que o Fernando colocou, deles tratarem os indicadores como se fossem os indicadores financeiros, é apertar mesmo o canto, o culotezinho ali da barriga, sabe? Porque eles não pensam dessa forma. Eles olham, basicamente, eles olham para quem cuida desse tipo de operação como, ó, o cara que vai me pedir dinheiro ali, ó, o cara que só pensa no problema, só pensa no risco. Porque, infelizmente, a gente que lida com essas áreas, tudo que a gente vai fazer, a gente pensa. A primeira coisa, quando alguém te conta alguma coisa, é você pensar num risco, né? Você para, você olha e fala assim, putz, mas e tal coisa? A pessoa fala, mas você escutou o que eu falei? Eu não falei isso, cara. Eu tô falando. Você fala, não, mas isso vai acarretar e pode trazer esse cenário. Aí o cara para e fala assim, puta, eu nem coloquei isso em operação, você tá pensando já em travar o negócio. Eu falei, não tô pensando em travar nada. Eu só tô querendo que você pense em como isso pode ser, ter ali uma determinada contingência, só isso. Mas aí eles nem nos convidam para, né, tem reunião ali que eles falam assim, melhor nem convidar, porque se eu convidar eles vão travar o negócio, eles não vão deixar a gente seguir. E eu acredito que, Fernando, se eles fizessem isso, cara, muita empresa não teria passado por sérios problemas, viu? Porque hoje o que eu vejo no mercado, tem muita empresa que nem tem. Tem empresa que eu conheço, que, assim, que a gente participou de projetos. Lógico, eu não posso falar de muitos anos atrás, porque pode ser que entrou algum companheiro da nossa época aí de vanguarda e pensou diferente, falou, não, vou dar continuidade. Mas tem gente que parou no plano, tem gente que para no BIA, tem gente A que acha que está resiliência fazendo horrores. ela Nossa, não é construída antes da crise. Ela é construída antes da crise, não durante a crise. É isso que eu estou querendo dizer. não, é isso, mas assim, a impressão que eu tenho, que nem, por exemplo, grande parte, e eu falo isso muito porque assim, eu venho tanto a minha família, né, parte de mãe ali e tal, quanto minha esposa. Cara, tem coisas que eu converso aqui que eu falo que as pessoas falam, pô, bicho, que mundo vocês vivem? Isso aí não acontece assim, não. Eu falo, não acontece porque isso é o que vocês acham, né? Vocês vivem num mundo, numa bolha ali, negando, como disse bem o Giovenardi, né? Negando que isso não acontece, que não vai acontecer, porque assim, todo mundo hoje está pensando, pô, a gente já passou por greve de caminhoneiro, já passou por atentado, já passou por alagamento,
já passou por H1N1. A gente não vai passar por mais. Não tem mais nada para acontecer. Pô, não é bem assim, né? Bastante. Se a gente parar para analisar, tem bastante coisa para acontecer. Pena que o pessoal não escuta, né? Eu acho que Vamos seguir. só uma última coisinha aqui. Uma coisa que eu tenho percebido bastante ultimamente é a preocupação que tem surgido com os terceiros dentro da sua cadeia de valor. Às vezes a gente também procura resiliência, tal, quer se preparar, mas as empresas, hoje em dia a gente está muito, né, tá muito pulverizado, não só fala-se das linhas da sua empresa, mas não é só a sua empresa, né? A sua empresa não é só a sua empresa, você tem terceiro prestando serviço para você, e assim, até que ponto ele está preparado para uma crise também do lado de lá, né? É uma pimentinha a mais quando a gente fala em preparação para a crise e estar em linha também, né? O que você faz hoje em relação à crise? Está em linha com o que o seu terceiro está fazendo? Ele está preparado para te ajudar na medida em que você precisar? Como que funciona isso dentro da sua cadeia de valor, né? Eu acho que é mais um elementozinho aí dentro dessa preocupação que a gente tem que ter em relação à crise, mas desculpa, Roberto, pode prosseguir, eu só queria Nada, dar imagina, esse cara. último. Eu vou aproveitar aqui que entrou uma questão aqui do Tiago Pompeu, que ele colocou, e a gente estava. O Fernando falou bem ali a respeito de lá dos conselhos, né? Estava falando, dando a visão dele a respeito de conselho de administração e tudo mais. E ele fez uma pergunta bem pertinente: como apresentar aos conselhos de administração os resultados de crise? E principalmente, como sensibilizar o conselho sobre o tema antes de que uma crise ocorra, ou fora de um contexto emergencial? Aí eu vou deixar para vocês três falarem, quem levantar a mão primeiro, fica à vontade. Vou deixar Bom, vocês posso falarem. Eu já começar? falei, pode, pode. Posso começar? Bom, primeira coisa, tá? A gente a, a 65 mil ela é muito boa, ela dá esse norte, tá, Thiago? Nós precisamos ter KPIs também para a parte de gestão e gerenciamento de crise. Tá? Então, quanto tempo você. Mas os KPIs não podem ser superficiais. Tá? O que é um KPI superficial de gestão de crise? Quantos planos eu tenho, quantos testes eu fiz, quantos simulados eu fiz, quantas pessoas eu treinei? Isso é um KPI muito superficial. Agora, quando você está falando em um KPI de gestão e gerenciamento de crise, você está falando sobre a parte de como que essas equipes, qual que está sendo a integração, qual que está sendo a participação dos seus executivos, do seu board, como disse bem o Fernando. Quantas vezes o executivo ele vira para nós que nós estamos fazendo um teste de uma árvore de acionamento, por exemplo, ele não atende o telefone. Então, qual que está sendo o envolvimento desse alto executivo na participação? E aí eu posso começar a entrar um pouquinho mais, que você vai cruzar com o BIA, mas aí é na vida real. Quanto tempo o seu sistema ficou indisponível? Quanto isso custou para a sua organização? Quais foram as menções negativas que a sua organização teve nas redes sociais nos últimos 2, 3 meses e assim por diante? E aí você pode colocar outros elementos de acordo com a natureza do seu negócio, da sua operação e o que está impactando e o que está saindo de dinheiro pelo ladrão que não está entrando para o bolso do acionista. O bolso do acionista é a parte do corpo que mais dói, né? Então, se você não conseguir demonstrar para o seu executivo que a falta de gestão e gerenciamento de crise está levando a dinheiro sair pelo ralo, ou então a insuficiência operacional, ou então perda de concorrência, ou então, por exemplo, inclusive uma perda aí de participação num bid ou em alguma outra coisa, você jamais vai conseguir ter um orçamento adequado para potencializar sua área de gestão e gerenciamento de crise. As únicas empresas hoje no Brasil que conseguem ter um orçamento um pouco mais generoso para a parte de gestão e gerenciamento de crise são empresas que já passaram por desastres, porque elas aprenderam da pior forma possível. Inclusive, tinham profissionais dentro das suas organizações alertando eles com BIA instalado, com plano de contingência instalado, só que de repente veio um desastre, um ataque de cibernético ou qualquer outro tipo de evento inoportuno para aquela organização ela perdeu dinheiro,
ou muitas vezes ela não teve perda direta de dinheiro, ela teve uma perda indireta de dinheiro, como, por exemplo, a perda de clientes, a imagem e a reputação dela foi muito afetada, ou pior ainda, multas e penalidades, né? Que muitas vezes também esse multas e penalidades ele não fica tão explícito para as empresas, mas ele sim é um derivado, ele é um resultado de uma crise muito mal administrada. Então, você, por exemplo, ter uma. Nós vimos vários exemplos aqui no Brasil ultimamente, que uma empresa que causou um determinado tipo de dano, além dela ter uma crise operacional, além dela ter uma insuficiência operacional, além dela não conseguir manter o seu negócio e fazer com que entre mais dinheiro, faturamento na sua empresa, ela pagou multas e penalidades para algum tipo de órgão, seja para o Ministério Público ou seja para a agência reguladora, e isso também impactou no caixa da empresa. Só que os acionistas eles só foram sensibilizados depois da crise. E quando você traz isso para um evento desse, e você leva para os acionistas e você mostra, olha, a nossa co-irmã aqui é uma concorrente nossa, que nós também estamos expostos àquele mesmo tipo de crise, ela teve esse tipo de impacto, nós estamos assumindo esse risco, estamos assumindo essa possibilidade de ter que pagar esse valor ou até mais. Aí é uma pergunta que nós temos que colocar e dividir essa responsabilidade com eles, mas nós temos que colocar isso para ele. Mas eu só começo essa conversa levando KPIs, indicadores, principalmente aí mais profundos e mais executivos e estratégicos, tá? Por isso que também aqui nós defendemos que não basta você só ter uma área de gestão de crise, você precisa ter uma área de inteligência de gestão e gerenciamento de crise. Né? Na segurança da informação, hoje nós estamos falando do CTI, da área do Cyber Threat Intelligence. Né? Então, ela já antecipa cenários, mas não só um cenário de uma invasão do site, mas também qual que é o impacto que aquela invasão causará no negócio. Então, nós temos que fazer na gestão de crise também o mesmo processo, temos que trabalhar com inteligência. Fernando, Posso pessoal, falar? só para Uhum. vocês entenderem aqui o quão sobre o tema. Aí o Fernando gentilmente abriu para o Ricardo, mas Fernando, se você quiser complementar, fica à vontade. Não, não, coisa rápida aqui. Eduardo, se quiser falar, fica à vontade para me interromper, né? Pela pergunta aí, pelo que eu entendi da pergunta, apresentar o resultado de plano de crise a conselho é muito mais do que mostrar se o plano existe, tá? Você tem que mostrar se ele funciona. Esse é o ponto. Os conselheiros, eles querem entender três coisas. Qual é o nível da prontidão da gente? Qual é o tempo de resposta e qual é o impacto financeiro do BO? Simples assim, tá? E é por isso que os resultados eles devem ser traduzidos, quando forem apresentados, em indicadores bem objetivos e linguagem de negócio, não é linguagem técnica, né? Negócio de negócio, tá? E um bom relatório ele começa explicando o cenário que foi simulado, o que aconteceu, os objetivos do exercício, quais áreas participaram. Depois, apresenta o tempo de resposta de cada etapa, né? Que é a detecção, a decisão, como é que eu vou comunicar, como é que eu recuperei, como é que eu voltei à minha normalidade. E comparar se tudo isso que aconteceu com o que você tinha de meta, como RTO, por exemplo, RPO, né? Que são os pontos mais chaves, né? Quando a gente está falando disso. E acho que é importante também trazer o impacto potencial que poderia ter ocorrido se essa crise ainda fosse real. Tá, estou falando na simulação, agora na realidade. E quanto isso, essa estratégia toda que você fez, seria minimizado pelo plano. Acho que é importante isso. E isso sim vai ajudar o conselho a visualizar o valor, cada hora de operação que foi salva, cada cliente que eu deixei de perder, cada risco regulatório, né? Ou seja, penalidade. Acontece alguma coisa aí que nem aconteceu, eu falei do sistema financeiro, risco regulatório, entendeu? O que que eu evitei de risco regulatório? E aí, para fechar o relatório, tem que ter essas lições aprendidas, né? Eu comentei isso já hoje. Um plano de ação pós esse teste, vamos dizer assim, essa simulação,
e todos os ajustes, né? Acho que um detalhe essencial também é trazer casos de mercado. Vocês comentaram aí, né, já alguns casos, né? Ah, participei disso, aconteceu aquilo, compramos vi até desktop sendo mandado para, ou seja, foram comentados alguns casos reais, né? Mas acho que é importante trazer isso. E vou te falar mais, não adianta falar muitas vezes para executivos brasileiros que tal coisa aconteceu na empresa do outro lado do mundo. Você tem que falar que aconteceu aqui no Brasil, senão eles não se sensibilizam. Agora eu quero entrar no último quadrante ali, desse nosso bate-papo bacana, que é entrar na parte da volatilidade lá. Estou com dificuldade em falar essa pichorra dessa palavra, gente, eu não sei porquê. Mas assim, a gente tocando em alguns pontos, sem querer a gente entrou nesse tema, né, de como a gente enfrenta a volatilidade. Agora eu acertei. Porque um dos pontos principais para enfrentar isso, de fato, é ter os planos de continuidade, é ter a resiliência empresarial, né, é ter uma determinada agilidade organizacional, cultura organizacional forte. Mas aí vai entrar num ponto que aconteceu há pouco tempo e que eu acho que isso deu uma mexida no mercado, né? Que foi justamente essa parte de fechamento de mercados, acabou lá por parte, né? Por parte do nosso parceirinho vermelho, azul e branco, que não me monitorem, por favor. Mas assim, tirando a brincadeira, pessoal, com a tal das taxas, né? Então, assim, a partir desse momento, teve uma série de empresas que, com essa mudança, com esse cenário, tiveram problemas. Então, o que eles podiam, vamos pensar nesse cenário, o que eles podiam ter feito para isso não afetá-los de uma forma tão agressiva? Hoje vou monopolizar, falar rapidinho. Roberto, hoje a volatilidade ela não é exceção, né? Ela é regra. Uhum. E a gente tem essas instabilidades geopolíticas, as crises econômicas, os ataques cibernéticos e cada vez mais sofisticados, né? E mudanças regulatórias que estão exigindo uma resposta de todos aí muito mais rápidas, né? Se você pegar ali nas visões dos, das peças, né, do Cilevo, para o executivo de Uhum. finança, a volatilidade significa que ele tem que manter um caixa bom. Se você pega o Uhum. COO lá, ele tem que ter resiliência lá que seja para fazer as entregas dele, entregar, cadeia de suprimento. Pronto. Você vai ver com o CIO, com o CISO, ele tem que proteger sistema, disponibilidade, os dados sensíveis. E para o CEO Uhum. lá, para o conselho, ele está pensando estrategicamente, né? Em cenários, como é que eu vou responder rápido. Então, assim, a volatilidade de mercado, na minha opinião, ela deixou de ser esse evento pontual, um evento pontual para alguma coisa, e ela se torna um estado permanente que as empresas têm que ficar observando 24 horas por dia. Trazendo de novo na minha visão de conselheiro, todas as empresas elas têm que lidar simultaneamente com crise geopolítica, com mudança regulatória, Uhum. inflação, flutuação de câmbio, risco climático, ataque cibernético, disrupção, sei lá do que, meu, muda setores inteiros em poucos meses, tá? Então, Uhum. um pouco da minha opinião com relação a isso. E você sabe que bacana, assim, só aproveitando que você entrou no ponto lá dos riscos climáticos, há um tempo atrás as próprias certificadoras de ISO 27001 e tudo mais colocaram esse ponto dos riscos climáticos em suas certificações, né? De ter que discutir isso lá na análise crítica. Pô, cara, bacana demais. O risco climático, né, ele afetou para a nossa. Eu estava em São Paulo, hoje eu estou em Minas, hoje eu estou aqui em Belo Horizonte, né, mas eu atravessei a crise hídrica em São Paulo. E a crise hídrica em São Paulo, eu trabalhava num grande banco, a crise hídrica em São Paulo, nós começamos no comitê de crise a discutir o abastecimento de água para ar-condicionado no data center. Então, ele faz todo sentido você ter um impacto climático, o estudo do impacto climático dentro da sua organização, porque as pessoas acham que vai faltar água, só água para beber, ou só água para
para limpeza, para sanitário. Não, ela falta água. A água é a essência de tudo para nós, e tudo que nós temos hoje embarcado de tecnologia. Então, quando nós estamos falando de uma crise hídrica, uma crise de meio ambiente, ele dá um impacto devastador dentro de qualquer tipo de natureza de negócio, qualquer tipo, independente. Eu sou um prestador de serviço, mas se eu não tiver água, ele vai impactar, como disse o Fernando, ele impacta, por exemplo, se não tiver água no bairro onde os nossos colaboradores eles moram, eles residem, ele não vai tomar banho, ele não vai tomar banho, ele não vai se sentir bem para vir trabalhar, ele não vem trabalhar, ele para a minha prestação de serviço, parou minha prestação de serviço, eu fecho a minha empresa. Fechou a minha empresa, eu causo desemprego, aí eu gero um outro problema, né? Então, voltando para o assunto, né, que nem você falou da volatilidade, é muito importante, né, ter essa questão de entender todos esses pilares, né, fazer o monitoramento adequado, né, a gestão, nós defendemos, novamente, eu defendo como profissional, especialista em gerenciamento de crise, que não tem que olhar somente um pilar, só tecnologia, só isso, como disse o Fernando muito bem, né, e esse é o conselho que nós passamos para todos os nossos clientes. Você tem que monitorar o todo, o todo mesmo. A guerra da Ucrânia, quando ela aconteceu, acendeu para nós aqui dentro da Global um sinal de alerta vermelho, incandescente, porque nós temos um dos maiores fabricantes de antivírus que muitas empresas brasileiras utilizam, e se por acaso o Brasil declarasse que ele não era favorável àquele país que era o fabricante daquele antivírus, eu poderia ter um risco de utilização de backdoor, e nós sabemos que pode ter e que pode explorar uma vulnerabilidade do meu negócio e aquele país usar e explorar daquela vantagem sobre a minha estratégia. Então, a pergunta foi na ocasião, mantemos ou não mantemos? Quais estão sendo os próximos passos que o governo brasileiro está tendo diante de um cenário do seu posicionamento diante da guerra da Rússia contra a Ucrânia? Então, isso pode parecer que está muito distante, que não está afetando o meu negócio, mas é justamente ao contrário, ele está muito mais próximo do que eu imagino. Então, quando você não monitora, de novo, tá, gente? Quando você leva isso daí numa discussão de um board, como disse o Fernando, você é tido como louco, você está fazendo teoria da conspiração ou o anjo do apocalipse. Só que eu, como já trabalhei isso muito bem, e eu falo para eles, eu falo o seguinte, né? Eu falei hoje de manhã isso com o meu cliente: você me paga para eu falar o que está errado, o que pode dar problema. Você não me paga para eu fazer agrado e massagear o seu ego, e muito menos fazer qualquer outro tipo de massagem para você. Você me paga para eu falar o que está errado. Você me contratou como especialista em crises para justamente tentar antecipar. Então, entenda que quando eu entrar numa sala de reunião com você, eu não vou falar que você está lindo e maravilhoso, bonito e saltitante. Eu vou falar que você está sujo, que você está com a roupa rasgada e que essa roupa rasgada ela pode fazer você perder vários negócios. Então, esse é o meu papel. E para você, como especialista de crise, isso eu falo no meu processo de contratação aqui, eu falo duas coisas. Primeiro, você tem que entender que crise não acontece de segunda a sexta, das 8 às 5. Ela acontece geralmente nas sexta-feiras, às 5 horas da tarde, se você tem disposição para trabalhar nessas condições. E segundo você está disposto a trabalhar sob pressão e sobre situações que são extremamente degradantes. Se você não está acostumado com isso, você não pode trabalhar com gerenciamento de crise. Porque, como disse o Fernando, eu já entrei em reuniões onde nós tínhamos todas as autoridades de todas as esferas, e quando eles olharam para nós, você estava praticamente a pessoa estava com a algema assim, pendurando, esperando um deslize seu para te dar uma voz de prisão, e é bem isso que eu estou falando mesmo. Essa é a realidade nua e crua. Hoje, se parar um data center e você parar um tipo de negócio essencial para uma sociedade, aquele CISO ele pode sim ser preso. Eles têm que ter essa consciência que uma pessoa que toma uma decisão, que não tomar uma decisão com uma cultura prevencionista muito forte, hoje em dia, ele pode sim ser responsabilizado civil e criminalmente, porque ele está causando dano a ele e a outrens. Então, não é só simplesmente parou uma empresa, ele vai para casa às 5 horas da tarde, ou que ele vive à noite, mas que está tudo bem para ele, né? Tirando aqui um parênteses, né, que nós temos aqui um processo jurídico no Brasil
que realmente ainda não está ajustado com isso, e nós temos grandes causadores de desastre que ainda estão soltos, e pela nossa legislação nós temos artigo que poderia já estar ter colocado essas pessoas na cadeia. Então, tirando essa insegurança jurídica, mas nós temos lei sim que pode prender essas pessoas. Então, outro ponto também que eu uso para convencer os boards e os meus clientes é: nós temos uma legislação, nós temos o artigo 186, que ele responsabiliza sim o dono do negócio, o administrador legal daquele negócio, se caso ele causar dano por omissão algum tipo de evento que cause aí prejuízo ou então a morte de alguma pessoa. Então, isso é muito importante, aí nós temos em mente todos esses elementos. Pô, Juvenal e Fernando falaram muito bem aí, praticamente esgotaram a pergunta, mas o que eu acho interessante é que aqui, se a gente for pensar nessa questão de volatilidade, a gente volta para o início, porque a gente falou lá no começo que é o foco no negócio, né? Quando você fala da ISO 22301, ela estabelece um sistema de gestão, como qualquer outra ISO, que envolve todo mundo dentro do ecossistema que tem que estar de fato focado em entender o negócio e entender, e aí passa por tudo lá do BI, onde a gente vai passar pelos tempos, pela criticidade dos sistemas, dos processos e tudo mais. Só que tudo isso vai trazer no final para você uma visão muito clara de como o seu negócio opera, de como o seu negócio funciona, de qual o seu nível de dependência, tanto da sua infraestrutura tecnológica como de terceiros, como a sua questão com legislação, já vai te dar uma visão, e precisa tá lá no comecinho da ISO, tá? Falando do envolvimento da alta direção, a importância do envolvimento da alta direção no processo de continuidade, de gestão de continuidade como um todo. Tudo isso vai trazer já uma visão muito, muito ampla em relação a como funciona o negócio, quais são os riscos do negócio, que vai já ajudar a ter uma visão muito clara de quais são os riscos focados também nessa volatilidade, né? Então, se você fizer o processo direitinho, de ponta a ponta, muita coisa já vai estar dentro do seu dia a dia ali. Você vai conseguir enxergar vários desses riscos e você vai conseguir tratar, lidar com esses riscos num nível estratégico. Ali para quem está ali no board, quem é tomador de decisão, quem né, que está focado nisso aí, vai estar participando, vai ter essa visão, vai poder trazer experiências também do quanto isso qual é esse nível de exposição. Então, você já acaba meio que consequentemente mitigando uma boa parte do seu risco de volatilidade na medida em que você tenha todo esse envolvimento do board, envolvimento da alta direção, conhecimento profundo dos seus processos e das dependências que os seus processos têm dos outros de TI e tudo mais. Pessoal, infelizmente, assim, já estamos ali quase no horário, né? Como eu digo sempre, a gente começa essas conversas e eu nunca consigo finalizar com tudo aquilo que eu gostaria de conhecimento, né? De troca de experiência. A gente sempre acaba com aquela vontade de ter ficado aqui conversando por mais tempo. Mas aí eu tenho uma palavra dura para dizer, viu, Edu? Cara, o que eu percebo hoje é que, assim, se a gente fosse colocar na modinha, na fala da moda, não dá engajamento, amigo. Não dá engajamento. E aí, quando não dá engajamento, o cara não se importa. Se você, não sei, assim, pela minha experiência, né, de já ter sido auditor líder e tudo mais, de já ter feito auditorias de certificação para algumas ISOs e coisas do tipo, cara, sabe quantas vezes, de fato, a alta direção participou de quórum, assim, de falar, pô, tinha fulano, beltrano, tinha um ou outro, nunca vem todo mundo. Então, assim, por isso que eu bato sempre nesse cenário de ter ali fugiu a palavra, quando eu acabei de dizer lá no início,
o pessoal participa, né, forte, de participação forte da companhia, eu esqueci a palavra. Engajamento. Não é o engajamento, mas na palavra cultura organizacional, né? De Uhum. ter ali esse cenário forte, por quê? Porque quem tem que dar o exemplo não dá, entendeu? E hoje, desculpa até ser duro, pode ser que algumas pessoas vejam isso depois e peguem no meu pé, né? Mas vou ser duro de qualquer forma. E aí essas pessoas elas não participam de processos essenciais dentro da própria corporação. Mas aí elas gostam de ir no Instagram fazer videozinho falando nhanhanhé. Isso me irrita num grau assim, sabe? Tipo, você olha e fala, pô, dentro da empresa você não faz. Mas lá no Instagram para fazer medinha e fazer engajamento, você fica falando que é desse jeito. Complicado, né, gente? É difícil. Mas assim, não vamos entrar em polêmica, que a ideia não é entrar em polêmicas. Pessoal que está participando aqui com a gente, espero que vocês tenham gostado. A conversa hoje foi muito, muito boa. Espero que a Pirinity nos proporcione um round 2 no próximo Pirinity Week, ou quem sabe no Day One, que é um evento presencial que a Pirinity faz, que a gente possa ter esse grupo aqui de profissionais para falar para a gente lá, contar mais um pouco das suas experiências. Então, eu quero agradecer aí a participação do Ricardo, do Fernando e do Eduardo aqui no nosso Pirinity Week. Último dia, né? Encerramento do Pirinity Week. Normalmente eu participo de outros, né? Esse ano eu acabei participando somente desse bate-papo. Acho que por conta de agenda, as agendas estavam meio apertadas aqui. Mas agradeço muito a participação de vocês, agradeço muito o conhecimento que vocês trouxeram, tá? E que eu possa contar com a presença de vocês nos próximos. Eu que Ricardo, fica à agradeço o vontade. convite, viu? Muito obrigado mais uma vez. Imagina, Fernando, a porta aqui está aberta para vocês. Quando vocês quiserem conversar. Roberto, pô, vamos fazer um bate-papo, vamos falar de tal coisa? Vamos. A gente chama aqui o marketing, chama a voz do além aí, né? Que é o Bueno, que ele sempre fica escondidinho. Eu chamo ele de voz do além. Dessa vez eu nem chamei. Normalmente eu chamo. Mas a gente conversa com o Bueno, conversa ali, né? Com os responsáveis pelo marketing ali da Pirinity, que faz esse evento, a gente traz um tema, busca uma agenda fora do Pirinity Week mesmo e fala. Vocês têm essa oportunidade, é só chamar, a gente faz o evento, sem problema algum. Tá bom? Pessoal, se vocês quiserem dar aí as últimas palavras, agradecer ao público, fiquem à vontade, tá? Microfone aberto agora e depois que vocês agradecerem eu vou encerrar. Bom, gostaria de agradecer aí a oportunidade, a Perinte, a gente tem sempre conversas muito edificantes aí. Obrigado, Fernando e Jovenard, aí por dividirem aí as experiências de vocês aí. Eu gostei bastante de falar com vocês. Quem quiser continuar o papo, quiser, me chama no LinkedIn, fica à vontade, me manda mensagem. Semana que vem eu estou no Mindsec, se alguém também for lá, quiser passar no nosso stand, fique à vontade, a gente está à disposição para conversar aí. Beleza? Obrigado, uma boa tarde a todos. Estaremos presentes. Infelizmente, só vou conseguir ir no último dia. Mas, se vocês estiverem lá, fiquem tranquilos que eu vou procurá-los. O Fernando sempre está também, né, Fernando? O Fernando vira e mexe também está lá. Bom, vou estar por lá sim. Eu devo ir no primeiro e no último dia. Bacana. E você, Ricardo, vai estar presente? Não, amanhã eu tô ministrando treinamento aqui, domingo eu tô indo para os Estados Unidos, vou passar uma semana nos Estados Unidos e, então, infelizmente dessa vez eu não vou conseguir estar participando, né? Mas eu quero aproveitar daí a abertura do microfone, agradecer mais uma vez a Perit por todo esse evento, né, maravilhoso, essa oportunidade de nós termos de falar. O Eduardo Matos, que é um grande amigo meu de longas datas aí, Rapaz. ele que fez o contato aí, ele pediu, eu falei para ele, cara, você não pede, você manda, então você só fala a data, eu tento me organizar e deu tudo certo. Inclusive, hoje eu estava tratando um evento, peguei estrada, cheguei esbaforido aqui, mas deu tudo certo.
E eu quero só encerrar a minha fala, né? É uma frase que eu uso muito também nas nossas postagens, nós usamos muito aqui, e eu gostaria de colocar essa frase aqui para todos vocês, um momento de reflexão, né? Se vocês acham alto o preço da preparação, experimente o da reparação, né? Nós, por experiência própria, nós já vimos que custa 3 vezes mais, 5 vezes mais, aquela aquela falta de preparação, e eu estou falando não somente do dinheiro, eu estou falando principalmente da preparação, tudo, né? Tudo. De planos, de preparar sua equipe, de capacitar sua equipe. Então, se você acha alto quando chega um orçamento do seu gerente de segurança, do seu CISO, se você acha alto executivo o preço da preparação, experimente o da reparação e aí nos chame para conversar, para ver se essa minha frase está certa ou não, que nós teremos muito que compartilhar, mas não deixe para você descobrir o que é importante na sua vida quando uma crise bater na sua porta. Já dizia Platão também. Não seja um exemplo negativo, né? Simplificando. Vira case e Vira vai para o meu case. PowerPoint. Vai vir É, para o meu PowerPoint. Não tem jeito. Eu só não vai, coloco o nome vai da para o empresa, mas o bate-papo, evento eu coloco. Daí não tem jeito, vira case. vai para o bate-papo da Pirinit. Não tem Olha, como. assim, esse negócio de virar case é tão sério. Eu estava na Colômbia recentemente, um cara chegou e falou assim: olha, e aquele evento que aconteceu daquela empresa XYZ? Vira case mundial, gente. Aí não Pois tem é. jeito, não. Aí marca com ferro e brasa, né? Então, não tem jeito. Pessoal, obrigado mais uma vez vocês terem participado aqui do evento, todos esses telespectadores aqui, o pessoal que assistiu a gente aqui em todas as plataformas. Agradecer. E dou por encerrado não só o último evento aqui do Perinit, do Perinit Week, mas também a semana Perinit Week. A gente se encontra na próxima sessão de eventos que a Perinit realizar. Tá bom? Muito obrigado, agradeço e até mais.